Oi pessoal, coisa boa ter vocês aqui mais uma vez. Vou logo te pedir uma coisa, para tudo. Nem dá um passo sem seguir a gente no canal, sem ativar a sininho. Por quê? Porque eu tenho certeza que as coisas que a gente fala de alguma forma tocam o coração. E é bom que você vai ser sempre avisado de quando as coisas forem chegando aqui. E compartilha com o pessoal, compartilha, gente, por que não? Por que não? Qual a dificuldade? Não? Qual a dificuldade? Então compartilhe com as pessoas, clica aqui, ativa o sininho, seja um colaborador dessa pessoa que vos fala. Eu já quero tratar com vocês, conversar com vocês algumas coisas. Mas eu quero começar com algo que é muito particular e muito peculiar. Porque assim, tem coisas, gente, que para pessoas é de uma forma, para outras é totalmente diferente. É tipo gosto, né? Diz que gosto, cada um tem o seu. Não vou complementar o ditado popular porque é feio, mas o que é frescura para você? Frescura. Já parou pra pensar? Tem algumas coisas que a gente vai assim falar, meu Deus, que frescura, né? A frescura no sentido de que coisa desnecessária, que coisa pouca, que frescura isso, gente. Eu tenho alguns conhecidos, por exemplo, que quando a gente vai comer alguma salada e tem manga, eles ficam com ânsia de vômito. Nossa, manga, essa coisa assim, melequenta, nojenta. Fala, ai, que frescura, gente. Pelo amor de Deus. Gente que quando vem a São Paulo, né, tá comigo, Bruno, a gente vai aonde e tal? Fala, a gente vai até tal lugar, só que de lá a gente desce de metrô. Ai, metrô, Bruno, oh meu Deus, por que metrô? Não pode ir de carro? Falo, porque é mais barato, porque corta a cidade toda, porque não tem trânsito e para de frescura. Pra mim isso é frescura, gente. Tem algumas coisas que são frescura. E algumas coisas pessoas, de repente, podem não encarar como, porque para elas é alguma coisa que, né, tem validade. Então, né, cada um vai ter um ponto de vista, uma maneira de ver, uma maneira de encarar, uma maneira de gerenciar, mas tem coisas que de fato são uma frescura. Só que tem uma coisa que não é frescura. E muita gente às vezes encara como se fosse. Isso não é frescura. Isso pode atingir proporções que vão além do nosso entendimento, além da nossa compreensão. E eu faço questão de falar disso em pleno setembro amarelo. Depressão não é frescura. Eu sei que é uma coisa que muitas pessoas falam, muitas pessoas conversam. Eu sei que deve estar batido isso, mas nesse momento eu quero dar alguns acréscimos e falar de algumas coisas como a depressão nesse olhar da neurociência, né, do funcionamento cerebral, mas a depressão também sob um olhar de Deus. Como será que Deus enxerga? Como será que Deus vê? Não é? Porque eu sabia, gente, todo mundo já ficou deprimido em algum momento. Eu não, Bruno, eu nunca. Me ouça. Existem níveis de depressão. Existe um momento que você fica extremamente triste com o acontecimento, extremamente abatido com uma circunstância. Você se encontra deprimido naquele momento em um nível bem leve, mas suas produções de neurotransmissores, como especialmente a serotonina, baixaram e você está desanimado, sem forças, desacreditado, choroso, penoso. Aquela coisa que oprime, aperta o coração da gente. Então, todo mundo já experimentou um pouco dessa sensação. A questão é que isso pode se tornar tão frequente, tão constante, alcançar proporções muito maiores, que vão muito além de um momento de tristeza e reverberam e culminam em uma vida de tristeza. E sabe, gente, é bem diferente você ter momentos de tristeza e você ter uma vida de tristeza. Então, depressão não é frescura e também não é ausência de Deus. Mas me ouça bem, todas as pessoas que enfrentam isso ficam extremamente vulneráveis e fragilizadas. Então, não é ausência de Deus, mas pode ser uma porta de acesso para outras coisas com a pretensão de potencializar, dificultar, perturbar, oprimir e entristecer a pessoa que já não está bem. É um conjunto de coisas que envolve, gente, o emocional da pessoa, o mental da pessoa e o espiritual da pessoa também. Quando nós olhamos sob essa ótica da neurociência, ela afirma que, em situações de depressão, o cérebro funciona de maneira alterada. Ou seja, ele não está no seu funcionamento normal. O cérebro não está normal, não está bem. Uma vez que o cérebro não está bem, devido a essa ação desse quadro depressivo, uma das principais coisas que se nota é a produção de serotonina diminuída. E os neurotransmissores que trabalham em todo esse sistema que envolve a serotonina, em todo o funcionamento que desencadeia no cérebro, também são comprometidos. Então,
Ouça, uma pessoa deprimida não está no seu estado normal. Então não é frescura, porque ela não está escolhendo estar assim, não está optando estar assim, não decidiu, acordou um belo dia, eu vou ficar deprimido. Não, é todo um conjunto de um funcionamento comprometido que coloca ela nesse quadro deplorável. Não sei se você consegue entender isso, para que de uma vez por todas a gente compreenda que uma pessoa deprimida não pode ser olhada ou tratada de uma maneira natural ou normal, como se ela estivesse fingindo ou sabe, representando um personagem. Não pode. Tem pessoas que querem, né, tratar a pessoa deprimida como, vamos lá, você levanta, vai tomar um banho, faz isso, faz aquilo, tal, como se fosse um passo de mágica, como se fosse simples ela decidir que agora está bem. Não, não é assim, porque o funcionamento está comprometido. Por isso há necessidade de, muitas vezes, a intervenção do fármaco. Qual a importância do remédio nessa hora? Se o cérebro não está em bom funcionamento, o composto químico vai entrar em cena para poder desencadear o bom funcionamento daquilo que não está sendo produzido, para realizar as conexões que não estão sendo realizadas e vai, etc, 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 etc. Você consegue me entender? Por isso que as pessoas muitas vezes precisam de intervenção de fármaco, intervenção de medicamento para conseguirem fazer o cérebro funcionar e girar e estar no movimento da normalidade. Então pare de, não quero tomar remédio, quero evitar, por que não? Porque aí entra a fé que muitas vezes cega e confunde a pessoa. Eu estou com falta de fé, eu não estou crendo o suficiente, né? Deus se afastou de mim, porque cria-se um pânico em torno dessas pessoas com a religião que adoece, com a religião que cega, com a religião que deixa o deprimido em uma sensação de, além da vulnerabilidade que já se instalou e já existe pelo quadro depressivo, ele se vê envergonhado, constrangido pela falta de fé que ele não tem, porque não foi curado, porque Deus se ausentou, porque de alguma forma ele não agradou a Deus por estar dessa forma. E é deprimente isso, porque é um quadro fisiológico, é um quadro que envolve a mente humana, um funcionamento atípico e fora da normalidade do nosso cérebro. Por favor, não force as pessoas que estão passando por isso, como se o simples fato de elas entrarem no carro e darem uma volta contigo pela cidade, pronto, já vai resolver. Pode ajudar, mas não vai resolver. E não é frescura. E acaba sendo perigoso porque nesse cenário de não se reconhecer e não se conhecer, essa pessoa tem pensamentos que normalmente ela nunca teria. E aqui entra todo o envolvimento espiritual, porque essa batalha espiritual não é representada pelo que as pessoas imaginam de um ser espiritual com uma espada, outro com outra, vamos lá, vamos brigar e sabe, espadachim, e quem ganhar, pronto, vencemos. A batalha espiritual tão falada é toda localizada aqui na nossa mente, porque os pensamentos são soprados igualzinho àquela cena que nós vemos em desenhos animados, um anjinho aqui, um demôniozinho aqui. Os pensamentos são soprados e você se percebe pensando coisas que normalmente você jamais cogitaria a possibilidade de pensar. De onde eles vêm, Bruno? De dentro de mim? Não. São soprados, são jogados, são lançados, porque você já está em situação vulnerável. A pessoa em depressão já está em situação vulnerável. E o nosso arco inimigo não cria nada. Ele usa o que tem e potencializa. Ele usa uma pequena tristeza e oprime e persegue até que ele evolui e se torna uma grande depressão. Ele usa o medo, o receio e persegue e oprime até que ele se transforme em um pânico e torne-se uma síndrome do pânico. É assim que age. E tudo isso aqui. E as pessoas criam uma imagem de uma resistência, uma rejeição e uma dureza de Deus para o quadro que elas se encontram. Só lembrando o que nós falamos para poder ficar ado, cada qual no seu quadrado. Aos olhos da neurociência, a depressão é uma doença que afeta o trabalhar, o movimento normal do cérebro, as funções normais cerebrais. Fogem do padrão de normalidade. Então a pessoa não está normal. Se ela não está normal, não se pode exigir reações e atitudes normais de uma pessoa normal. Não dá, não pode, não tem como. Espiritualmente é uma pessoa vulnerável aos ataques. Vulnerável, porque já está com a autoestima baixa, já está tomada de sentimentos tão tóxicos e tão, assim, avassaladores interiormente falando. Essa é a realidade. E como que Deus vê isso, Bruno? Eu acho que a maneira mais prática de enxergar isso é através de uma situação bíblica. De um dos profetas, de um dos personagens bíblicos que certamente ele é um dos mais admirados, um dos de maior destaque na galeria dos heróis da fé.
o profeta Elias, aquele que foi tomado em um redemoinho e subiu com vida para os céus sem experimentar a morte. Esse é o cara. Muito de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus era Elias. E Elias vivia numa situação do povo de Israel que era muito conflitante para as pessoas de Israel. Tudo que eu falo você vai encontrar na Escritura Sagrada. Eu sempre gosto de citá-la porque é o que eu digo para vocês, a Escritura Sagrada ela tem todas as respostas que a gente imagina. Todas. E de repente não está, a resposta não é sim, não, pode, vai e vem. Uma situação, uma circunstância revela pra gente a resposta que a gente precisa saber. E tudo que eu vou falar nesse contexto do profeta Elias, você encontra em 1 Reis, capítulo 19. Elias vivia num contexto onde o rei da nação chamava-se Acabe. E Acabe era um rei extremamente fraco, influenciável. Ele era um homem extremamente fraco de personalidade, de decisão, de imposição, de postura, de posicionamento. E por causa dessa fraqueza, dessa fragilidade de personalidade, a sua esposa o dominava por completo. Jezabel. Quem era Jezabel? Era o cão de saia. Era a praga do Egito. Sabe, não valia uma banda de Aécia aquela mulher, gente. Difícil. E Jezabel, desde muito cedo, ela era sacerdotisa de Baal, que era o deus que ela servia. E uma das formas de cultuar Baal era sacrificando crianças. E Jezabel era tão dedicada e firme nos seus posicionamentos quanto ao seu Deus Baal, que chegou um momento que toda a nação de Israel ficou confusa e não sabia que Deus deveriam servir. Se o Deus de Israel que os tirou do Egito ou se Baal, o Deus de Jezabel. E Elias falou assim, bom, vamos acabar com a confusão? Eu proponho o seguinte, eu proponho que a gente vá até o Monte Carmelo. Eu e vocês, todos os profetas de Baal. Nós vamos no Monte Carmelo e lá a gente vai fazer o seguinte, nós vamos preparar um altar, nós vamos colocar tudo direitinho no altar e vamos colocar aquilo que vai ser queimado como holocausto, mas nós não vamos atear o fogo. O Deus que for o Deus verdadeiro vai enviar o fogo do céu para consumir o holocausto do altar e assim vai ficar provado quem é Deus de verdade, se o Deus de Israel ou Baal. Todo mundo topou. Dia marcado, Monte Carmelo. Estava lá toda a nação de Israel para poder ver o que ia acontecer, já que estavam confusos, sem saber para onde ir. Os profetas de Baal e Elias. Ele muito gentilmente cedeu a vez aos profetas de Baal. Falou, gente, podem começar. Eles levantaram o altar, colocaram o animal e começaram a pedir para que Baal mandasse fogo. Pede fogo, manda fogo, Baal, manda fogo, Baal. Foi um desespero, todo mundo pede, clama, manda fogo, Baal, manda fogo, Baal. Não teve fogo nenhum. Não teve fogo nenhum vindo do céu para consumir o holocausto. Nada. Quando chegou próximo do meio-dia, os profetas de Baal, segundo o que diz a Sagrada Escritura, já estavam se dilacerando, tentando chamar a atenção, mutilando seus corpos para ver se o seu Deus olhava, para ver se o seu Deus o observava. Mas conta a Bíblia que não aconteceu. Baal não mandou fogo. Aí foi a vez de Elias. Elias foi, pediu para que ele reparou o altar, ajeitou, organizou, colocou pedras e pediu para que colocassem muita água para deixar tudo bem encharcado. Ele deixou tudo muito bem encharcado, que era para ficar claro que, operando Deus naquela situação, ninguém teria dúvida que seria Deus. Até que Elias fez uma oração e fogo caiu do céu. Aquele fogo caiu do céu sobre aquele altar, consumiu o holocausto. Aquele fogo lambia a água toda que foi colocada em valas, de tanto que era água. Naquele dia ficou provado que quem era Deus Israel e não Baal. O povo de Israel ficou revoltado e aniquilou os profetas de Baal, ele os matou. Algumas pessoas, quando eu falo isso, falam, nossa, que lindo esse Deus que extermina. Nós estamos falando de uma outra época, de uma outra era, de um outro funcionamento, de uma outra rede neural, de pessoas que tinham outro comportamento, de pessoas que tinham outro entendimento. Não dá para comparar como o ser humano era atroz e voraz, sabe? Nenhuma comparação, não tem como mensurar, era outra realidade completamente diferente, outra coisa que era vigente, outra realidade de vida, não era a graça de Cristo, que veio muitos anos depois. Mataram todos os profetas de Baal. Jezabel pergunta para Acabe como que foi o evento no Monte Carmelo. E Acabe tem que falar que não funcionou para os profetas de Baal, porque Baal não mandou fogo. Quando Elias orou, o fogo veio do céu, o povo se revoltou. O povo veio com fúria sobre os profetas de Baal, porque se sentiram enganados e mataram todos, não ficou ninguém, não sobreviveu ninguém. Ninguém. Jezabel ficou revoltada. Gente,
Jezabel ficou tiririca da vida e falou assim: manda um recado para Elias, manda esse recado. Amanhã, a essa hora, eu vou te mostrar se não vai acontecer contigo como aconteceu com os meus profetas do meu Deus Baal. Você vai morrer. E o cara, tão cheio de Deus, que orou e fez fogo descer do céu, consumiu o holocausto, lambei a água, a reação dele foi a mais inesperada que você possa imaginar. Ele fugiu, ele vazou apavorado. Gente, ele ficou tão apavorado que ele caminhou um dia deserto adentro. Um dia, sem parar, Elias caminhou. Certamente cansado, ele parou embaixo de um zimbro, deitou e pediu a morte para Deus. Porque eu estou falando de um cara de Deus, de um profeta de Deus, cuja oração operou um sinal maravilhoso de Deus e confirmou que Deus era Deus e não Baal. Uma pessoa que foi usada assim no ápice da sua intimidade com Deus, operando o que operou diante dos profetas de Baal, diante da nação de Israel. Ele acabou de experimentar um baita de um milagre, um baita de um mover, uma baita de uma resposta de oração e pediu para morrer. Não há outra coisa que eu não possa associar o estado mental de Elias, o estado emocional de Elias, o estado físico de Elias. Não tem nada que eu possa associar senão a depressão. Bruno estava cansado, desgastado, apavorado, com medo. Esse conjunto de coisas deixou Elias abatido e deprimido. Ali ele deitou e ele pediu a morte. Sabe o que aconteceu? A Sagrada Escritura diz que ele deitou e pegou no sono. Aí um anjo se aproximou, tocou nele e falou: Elias, acorda, come esses pães que eu trouxe. O anjo trouxe pão, gente. Deus providenciou um ser celestial, trazendo comida e bebida. Come esse pão, bebe essa água. E Elias, acho que ele estava tão atordoado e tão deprimido e tão assim fora dele, que ele acordou, nem percebeu o cenário sobrenatural. Porque assim, pessoas deprimidas não percebem Deus agindo, elas não percebem Deus presente, estão deprimidas. Ele nem percebeu o cenário sobrenatural. Ele pegou o pão, comeu, bebeu água, deitou e dormiu de novo. O anjo esperou mais um pouco. Dá um tempinho para ele dormir um pouco mais. Aí depois o anjo novamente se aproxima dele e falou: Elias, acorda, come de novo, bebe água de novo, porque a tua caminhada vai ser longa. Você vai até o Monte Horebe, que é o monte de Deus. Aí Elias se levantou, se preparou, depois de ter comido, ficado mais forte, se alimentado, e foi embora andando. E aqui eu paro a história, porque eu já cheguei onde eu queria chegar. E eu queria chegar nesse olhar. Nós já vimos um olhar da neurociência sobre a depressão, um olhar de oportunismo desse lado espiritual que acaba enxergando uma pessoa vulnerável e fragilizada. Mas o olhar de Deus, porque eu não tenho outra forma de definir o estado de Elias senão deprimido. Eu não tenho outra forma de definir Elias nesse exato momento, senão um cara que não está apenas desanimado, desencorajado, fraco, sabe, sem perspectiva. Ele ficou deprimido, ele ficou cansado, ficou sobrecarregado e deprimiu. E percebe a reação dele, porque o anjo chega e oferece comida, mas ele não consegue nem perceber o entorno do que está acontecendo. Como eu comentei, a pessoa deprimida não funciona num padrão de normalidade, então ela não vai perceber o que está acontecendo, que é espiritual, que é Deus falando e agindo, e as pessoas querem que ela ore, e as pessoas querem que ela vá para a igreja, e as pessoas querem que ela tenha atitudes de fé, mas ela não consegue nem assimilar. E sabe, isso me dói tanto, porque as pessoas que são de Deus não conseguem enxergar como ele enxerga, tampouco fazer o que ele faz. Porque olha como Deus age. Ele olha Elias não está bem. Não está porque eu que montei toda essa parafernália, todos esses sistemas e circuitos, fui eu que preparei, fui eu que montei. E eu consigo enxergar que na chave mestra, no motor principal que eu montei aqui, o funcionamento não está normal. Então ele não está normal. Então se ele não está normal, eu não vou julgá-lo com os olhos como se ele estivesse normal. Isso para mim é o máximo, porque a gente percebe a maneira de Deus sensível de olhar as coisas como elas devem ser olhadas. Se você não está bem, não está normal, Deus não vai te olhar e te perceber, te enxergar como se você estivesse, porque você não está. Você não vê a reação dele dizendo: olha, ô Elias,
por favor, né? Eu acabei de operar um milagre através de ti, eu acabei de te levantar, eu acabei de te fazer ser visto, ouvido e olhado, acabei de ver as pessoas entenderem que você foi o meu enviado e meu mensageiro. Eu acabei de honrar você, de levantar você. Eu acabei de fazer tudo isso, todo esse movimento para você estar aqui agora pedindo para morrer. Que frescura, hein, Elias? Me poupe, Elias. Você não vê Deus assim, mas você vê pessoas assim. Sabe aquele ditado, Deus não julga, mas pessoas julgam. Por isso que está todo mundo tão cheio de dedos e tão reticente em se envolver em contextos. E sabe, gente, eu não estou aqui falando não congreguem ou não estejam, porque eu jamais iria contra o que a própria Escritura Sagrada diz, jamais. Ela direciona e orienta para isso. Mas os ambientes estão tão tomados desse olhar religioso que mata, que condena, que julga, que exige recursos que as pessoas não têm como oferecer, não têm, e parece que elas são culpadas de não ter esses recursos, porque não estão orando o suficiente, não estão buscando o suficiente, não estão orando e clamando o suficiente, que as pessoas esquecem de parecer-se com Deus, esquecem totalmente. Deus chega e fala, Elias, tá tudo bem, então não tá bem, né? Come um pão, bebe uma água, descansa. Acordou? Come um pão, bebe uma água. Quer saber, Elias? Vai para longe, sai desse cenário tóxico, vai para bem longe, para poder falar contigo, nós dois a sós, sem interferência, sem ruído, sem gente, sem pessoas, sem religião, sem super cristãos. Eu e você, nessa simplicidade, mais ninguém. Se você enfrentou essa dificuldade ou conhece quem enfrente, deixe essa pessoa saber que essa pessoa é de Deus e que Deus é por ela. E que é normal não conseguir perceber ou notar ou identificar, mas que ela está sendo ajudada pelo céu, por Deus, e pode ser ajudada por pessoas que Deus capacitou aqui na terra para isso. Até que ela reverta essa situação tão desagradável e tão fora da normalidade dela mesma que nem ela se reconhece. Até que ela feche as brechas e volte a ser o que era e volte a ser aquilo que Deus chamou ela para ser. Depressão não é frescura. É uma condição complicada, desafiadora, desagradável e pesada. Sejamos pessoas que têm essa sensibilidade, essa capacidade de não fazer quem está ruim sentir-se pior. Se isso te ajudou, ou vai ajudar alguém que você conhece, envia para alguém. Eu espero que de alguma forma abençoe a vida de alguém. Obrigado de nada.